de volta com o nosso Vida e Saúde ao vivo e em cores para todo o nosso país, graças ao bom Deus, viu, gente? Hoje, prestando essa homenagem, antecipando o Dia Internacional da Mulher, trouxemos aqui uma mulher, médica, ginecologista, a doutora Márcia Pantoja, né? A mãe do Léo e da Malu, a esposa, né, do doutor Aderson, né? A filha da Mariazinha e o seu Joaquim, e a nora da dona Maria de Fátima e o seu Zé Antônio, né? Não é José Antônio, é Zé Antônio, né? É Zé Antônio. Doutora, não posso falar o apelido aqui. Não, é Zé Antônio, tá bom, Zé Antônio. Ô doutora, eu terminei o bloco passado falando assim que... bom, o artigo da revista que eu falo aqui é a importância da vacina nos idosos. Aliás, depois eu vou lhe entregar a revista aqui. Eu escrevo na revista Brasil Cristão. Muito bom. É importante nos idosos que tipo de vacina, respeitar o calendário de vacinas, doutora? Então, é engraçado, o idoso, ele tem muito medo de vacina, né? Acho que já tomou demais? Eu pego mais a parte das mulheres na menopausa, né? Mas eu vejo que elas são muito cuidadosas, principalmente com a vacina da gripe, né? Porque é um período que elas estão mais suscetíveis à pneumonia, né? Então, eu vejo que é uma preocupação. Mas só, a gente não vê a busca pelo cuidado vacinal, né? Principalmente tétano, que são doenças que machuca, tem a fragilidade da pele, né? Então, muitas vezes são coisas que passam, né? Então, hoje em dia, o papel do geriatra, eu tenho uma colega geriatra muito boa também, que ela muitas vezes me orienta, porque a saúde do idoso, ela está muito mais trazendo coisas novas, porque a população está vivendo mais. Então, até vou ler seu artigo para ver o que mais eles buscam, mas assim, na rotina ginecológica em si, é a vacina da gripe. Elas já sabem que vão lá, tomam e só, mas não falam muito mais que isso, não. Aí vocês que falam, olha, você já tomou... Sim, eu oriento particularmente até uma faixa etária de 60 a 65 anos. Mais que isso, acaba vindo menos vezes à área da ginecologia, muitas vezes por isso. Tem outras comorbidades mais preocupantes e acaba o geriatra ou o cardiologista pedindo a mamografia, tudo, mas é importante o cuidado, sim, né? O cuidado, às vezes, com as vacinas, né? Problema de locomoção, etc. Tem outras situações que, né? Não, e tem outras doenças, né, que precisam visitas mais frequentes. Depressão. Eu falei no bloco passado, assim, que um dos problemas até citei algumas situações, ou a perda de um ente, né, do parceiro, do companheiro, da companheira, de repente os filhos que já cresceram e, né, poxa, ninguém vem visitar a mãe, etc. Né? Então, como lidar? E surge, doutora, surge bastante. A gente fala que quando a gente recebe uma consulta nessa área de menopausa, climatério, a gente busca pelo cuidado medicamentoso, não tem que repor hormônio. E muitas vezes a gente vê que realmente não é isso que ela busca, né? Ela busca um conforto, uma orientação para esse momento de vida que ela está, né? Então, muitas cuidam do neto e acaba melhorando, aquela mulher que vem com muitas queixas, dores articulares, insônia. Então, sempre a gente que conhece, porque vem a cada ano, observa que esse desânimo, essa vontade de não ir mais na sua caminhada, na sua rotininha de vida, aposenta, né? Então, são alguns sinais de que realmente a gente precisa estar atento para a depressão, que é uma doença, realmente uma patologia que precisa se cuidar, Frei. Eu falo que as doenças psiquiátricas, elas são muitas vezes pior do que o câncer, porque a gente não dá atenção. A gente tenta sempre, não, o câncer é o câncer, mas a doença psiquiátrica, ela está ali e muitas vezes está do seu lado e você não percebe, né? Não percebe porque não conversa. Então, no consultório a gente pega muitos casos de pacientes que não são diagnosticadas e não é só encaminhar para o psiquiatra. Muitas vezes você conversa, você orienta que busque uma outra atividade, ok, aposentou do trabalho, mas
busca uma religião, busca um grupo de apoio, voluntariado. Exatamente. Então, o ajudar o próximo nessa fase, já que muitas vezes é o que você falou, ela já está viúva, não tem mais o companheiro. Acho que tem o companheiro, também podem trazer o companheiro para os grupos de idosos, né? Que muitas vezes são muito ativos. Passear, dançar. A gente vê, exatamente. Uma né? vida social. Então, a gente fala que, a minha mãe fala às vezes, porque é a melhor idade. Não é a melhor idade, a gente toma um monte de remédio. É sim, porque é um momento que você tem o tempo todo para você. Só que você precisa buscar a qualidade desse tempo, né? E eu acho que a depressão é um pouco isso. É claro que a ausência dos filhos, ou dos netos, principalmente eu que moro longe da família, vejo, a gente tem que cuidar deles, né? Não é à toa que eu ligo todo dia para os meus pais, Entendi. que eu tento estar sempre conversando com meu sogro, também minha sogra. Para garantir a herança, né? Tem isso também, né? Não sei se tem, mas tá valendo, Frei. Muito bom. Mas é isso, é o conversar, né? E a gente tem muitos casos, né? Essa colega minha geriatra, até peço licença, a doutora Satier, ela é uma ótima indicação. Doutora? Satier. Beijo, doutora Satier. Podemos convidá-la? Pode convidar para vir aqui. Doutora Satier. Sim, ela fala muito desse abandono do idoso, né? Então, isso é realmente uma coisa que corta o coração. A gente que vive a medicina e vê como a pessoa é. E não é só remédio, né, Frei? A gente sabe que a cura da depressão é um conjunto. E tem muitas mulheres, assim, doutora, o assunto hoje é a saúde feminina, muitas mulheres, assim, mesmo que, por exemplo, não tem mais o companheiro, ficaram viúvas, enfim, às vezes para não querer dar trabalho para a família, preferem ficar sozinhas na sua casinha, que é o seu lugar de referência. Como é que os filhos podem ajudar lá nesse sentido? Ou ajudar a família pode ajudar nessa situação? Então, é difícil porque cada família tem seu contexto, né? E assim, a gente vê que o idoso ele é mais resistente à mudança. Então, de fato, se é na casa dele que ele se sente melhor, é melhor que lá fique, né? E os filhos, né, que têm a sua rotina de trabalho, a sua rotina com os próprios filhos, tem que cuidar desse carinho, né? Eu não digo que a visita diária solucione o problema, mas ele precisa estar presente de alguma forma. A pessoa, né, precisa saber que ela é querida, que Sim. ela tem alguém se preocupando com ela. Sim, exatamente. Quando é o bebê, você tem que cuidar até que ele siga o caminho dele. E o idoso é justamente o contrário. Ele já seguiu o caminho, só que você precisa continuar cuidando para que ele se sinta importante e inserido. Mas tem uma história ali, né? Exatamente. Tem uma história. Às vezes surge não só depressão, mas também situações assim de Parkinson, de Alzheimer. Sim. Também tem que saber lidar com isso. E né? você não estando ali ao lado, né, não vivendo o dia a dia dessa mãe, desse pai que está ali ao seu lado, você não consegue pegar as nuances da doença, né? A gente quer tratar um problema, a gente quer dar um remédio, mas o apoio psicológico nesse momento do acolhimento, e muitas vezes até um momento que você busca para ir num médico, busca para ir num especialista por outro motivo, que você acaba entendendo, né? O desânimo, a entrega, o próprio cuidado com a higiene que não está acontecendo e que chama a atenção. Né? Isso então, é importante, estar atento aí, doutora. Exatamente. E sair para passear, para interagir, para... E a própria igreja, né? A Exato, gente fala muito, eu cito muito o exemplo da minha mãe, porque ela está sempre, ela é ministra da Eucaristia, ela busca atividades que acabem distraindo, né? Se envolvendo, né? Porque senão realmente, é claro que a saudade vem, né? É importante a gente ter esses momentos de saudade, de quando os filhos são menores, mas a gente tem que entender que essa é a evolução natural da vida, né? E que a gente tem que aproveitá-la da melhor maneira possível.
É importante, então, esse carinho, esse cuidado e respeitar, se tem autonomia, respeitar, né, doutora? Poxa, se está dependente, se depende de um cuidado, de um cuidador, de uma família, de uma pessoa que está ali do lado, para o remedinho, para alimentação, para higienização, etc. Então, é uma história. Mas se a pessoa ainda tem essa autonomia, né, respeitar a autonomia, no sentido de querer fazer as coisas, enfim, de cozinhar, enfim, deixar, né? Sim. Deixar também o respeito pelo tempo, né? Eu acho que tirar também do lar, o que você falou, prefere ficar em casa quietinho, mas já vi casos em que trouxe para casa do filho ou trouxe para casa da filha aquela mulher que estava lá quietinha no seu canto com a sua rotina e acabou não sendo a solução, né? Não é estar do lado, é ter a qualidade no momento que você está ali com a sua mãe, né? Naquele momento que não tem mais o pai, que mora sozinha, enfim. Doutora, é muito comum também a gente ouvir situações, a pessoa chegou nessa melhor idade, a terceira idade, enfim, e aposentou, então tem o dinheirinho e vai aonde? Na farmácia. E começa assim, entupir de medicamento e compra de tudo e leva para casa, né? Então, e começa a tomar, né? Às vezes por conta própria, ou seja, qual é a orientação nesse sentido? Ou seja, então, sabemos que a automedicação não serve, enfim, mas a pessoa, por precaução, por medo, etc., começa... E isso é mais preocupante, Frei, porque você pode gerar doenças a partir daí, né? A gente tem sempre o cuidado, por exemplo, com o próprio cálcio da osteoporose, que pode aumentar o risco de pedra nos rins. Então, isso não é falado. Na hora da venda, e geralmente as medicações preferidas são as vitaminas, né? Então, o cuidado com cada uma, porque principalmente o idoso, né? Tem coisas que sobrecarregam demais. O metabolismo está mais lento. Exatamente. E não são indicados. Então, a busca pelo cuidado é o ideal, né? Então, ter uma rotina, né? A mulher ainda vai, né? Seja no cardiologista, seja no ginecologista, a gente até 65 anos, 70 ainda vai, mas depois disso acaba tendo uma rotina mais com geriatra, né? Que é o médico especialista mais indicado. Eu queria até reforçar isso que a doutora Márcia está falando, assim, para você ficar atento, né? Para você ficar atento, porque é aquela questão, o marketing, ele não está interessado muitas vezes, não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas assim, ele está interessado, ele sabe que você se aposentou, então tem o teu dinheirinho lá. Não tem grandes consumos de modas, etc., carros e roupas e modas, etc. Enfim, então o mercado vai para cima de você, né? Para tirar aquilo que você tem, que guardou a vida inteira. Então, cuidado, a doutora falou algo interessante, cuidado com essas propagandas. Não importa o canal, nem esse, gente, nem esse, né? Não importa o canal, cuidado. Vê propaganda de gente lá correndo, atletas, etc., tomando cálcio, isso, aquilo, outro tipo de suplemento, complemento, vitamina. É muito bonito, a gente faz uma propaganda muito bonita, né? Mas, como diz a doutora, assim, cuidado, antes de comprar, visita o ginecologista, o geriatra, olha, doutor, eu estou sendo tentado a comprar isso e aquilo, porque, como diz a doutora, não se diz nada disso na propaganda, é tudo mil maravilhas, né? Mas, assim, uma ingestão a mais disso pode comprometer um fígado, um rim, pedras, cálculos, etc., e por aí vai. Aliás, semana que vem a gente já fala um pouquinho sobre rim, cálculos, pedras, etc. Então, fique atento. Então, o meu recado é esse também, ou seja, cuidado com essas propagandas, cuidado, porque sabe que você tem o teu dinheirinho, eles vão tirar o teu dinheirinho, se você se aposentou, então, e vão dizer assim que é tudo mil maravilhas. Às vezes coloca até uma pessoa de idade falando, nossa, eu tomei isso aqui, melhorou tudo. Gente, é propaganda, é propaganda. Eis a dica, fique atento, né, doutora? É isso aí, Frei. Gente, olha, doutora, então chegando ali na menopausa, é qualidade de vida, é uma boa alimentação, fazer um prato, porque a pessoa com certa idade, ela come menos, né? Ela chega a comer menos, ou seja, então pode comer menos, mas comer mais vezes, comer com qualidade, como é que é? Então, o cuidado com a alimentação, eu acho que ele inicia desde cedo, né? A gente busca esse cuidado maior a hora que chega no climatério, na menopausa, principalmente por causa do excesso de reposição. Então, para a gente evitar
administrar um monte de medicamentos e ficar dosando, né, nas rotinas todas as vitaminas que a gente precisa, a gente indica, na ginecologia a gente usa muito a parceria com a nutricionista, para que a gente tenha uma boa reposição de todos os nutrientes nessa faixa etária. Não só cálcio, né, mas a gente precisa de um bom metabolismo para o coração. Então, o colesterol nessa fase está muito aumentado, né? Na maioria das mulheres, não, eu não preciso mais cuidar do meu corpo, então eu vou comer tudo o que eu quero. Não, não é assim. A gente sabe que muito do infarto agudo acontece na mulher obesa, né? Então, é a segunda patologia mais frequente. Por quê? Porque não se preocupa com a parte cardiológica, né? A falta da atividade física, né? Exatamente. Quem tem antecedente, sal, exatamente. E assim, quem já tem algum antecedente familiar de hipertensão, diabetes, colesterol alto, triglicerídeos, tem que cuidar muito mais dessa parte, né? A osteoporose, ela vai dar uma fratura, mas a parte cardiovascular, né, o próprio infarto e o risco do infarto depois aumenta o dobro, porque você não tem mais os hormônios para proteger. Então, a nossa orientação de repor ou não hormônio é muito para cuidar dessa parte também, né? Que a gente vai diminuir o risco dessa mulher morrer de infarto. Por isso que o Super Léo e a Dona Malu, né, a Super Princesa Malu, estão orgulhosos da mãe. Ela sabe muito, né? Tá partindo conosco, viu? Gente, vou chamar um intervalo rapidinho na sequência, assim, temos assim, aquele momento especial onde a doutora vai fazer aquela síntese para você guardar, memorizar. E é claro, eu quero rezar com você e por você. A gente volta já porque você merece.